Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Farage, eu sou sócio proprietário do Win Poker Club. Sejam bem-vindos ao Welcome. É um projeto que a gente faz aqui para ensinar todos os jogadores que querem aprender a se divertir e jogar poker. Nesse vídeo eu vou listar tudo que você precisa aprender para começar a se divertir e jogar um poker. O poker é jogado com um baralho com 52 cartas, com no mínimo 2 pessoas e no máximo 9 pessoas. Existem várias modalidades de poker, mas a que a gente vai falar é do Texas Hold'em, que é a que eu jogo e que a maioria das pessoas jogam. É imprescindível que você saiba o ranking de mãos, porque se você não souber qual jogo ganha de qual, você infelizmente não vai ter como aprender a jogar poker. Eu vou começar mostrando para vocês o ranking de mãos da pior mão do jogo de poker para a maior mão do jogo de poker. Do jogo mais fraco para o jogo mais forte. Vamos começar. Carta maior, par, 2 pares, trinca, sequência, flush, full house, quadra, straight flush e o mais famoso de todos, o Royal Street Flush. Carta mais alta é quando você não faz nenhum par contando as 5 cartas que você tem para fazer seu jogo. Par é quando você tem somente um par entre as 5 cartas. 2 pares é quando você tem 2 pares e uma carta aleatória. Trinca, quando você tem 3 cartas iguais e as outras 2 não são pares. Sequência é uma combinação de 5 cartas de naipes diferentes. Flush, todas as cartas do mesmo naipe, elas não precisam estar em sequência. Full house é quando você tem uma trinca e um par. Essa mão é uma mão muito forte. Quadra é quando você tem 4 cartas iguais e uma outra aleatória. Straight flush é uma mão muito difícil de você conseguir fazer no poker. É quando você tem uma sequência e todas do mesmo naipe. E a mão mais famosa do poker é o Royal Straight Flush. É uma seguida, todas do mesmo naipe, do 10 ao Ás. Essa é a mão que a gente chama de nuts, melhor combinação possível do jogo. Importante, no jogo de poker, os naipes não têm nenhuma influência no jogo. Eles têm o mesmo valor. Copas, ouros, espada e paus não têm valores diferentes. Mas os números sim, eles têm os seus valores principais. O 2 é a carta mais fraca e o Ás é a carta mais alta. Ou seja, um par de 3 é melhor que um par de 2. O par de Ás é o melhor par do jogo. Fica tranquilo que com o tempo isso vai se tornar uma coisa normal na sua cabeça. Você vai saber que o full house ganha de flush, que o par perde para trinca, vai ser tudo muito tranquilo. Mas no começo é muito importante usar uma tabelinha. O nosso instrutor vai deixar com vocês uma tabelinha para vocês olharem. Vamos à dinâmica do jogo. Cada jogador recebe 2 cartas que são só deles. Ninguém pode ver essas cartas. Eles têm que fazer o melhor jogo possível, junto com as 5 cartas que vão ser abertas no meio da mesa, e essas 5 cartas serão cartas comunitárias. Ou seja, todo mundo consegue ver essas 5 cartas na mesa e ninguém consegue ver as 2 cartas que cada jogador tem. Sendo assim, você vai pegar as 2 cartas da sua mão, somar com as 5 cartas comunitárias e vai fazer o melhor jogo possível dentro dessas 7 cartas. O jogo roda em sentido horário a partir do botão. O botão é sorteado entre todos os jogadores para dar o início do jogo. Os 2 jogadores à esquerda do botão, antes de receber as suas cartas, têm que fazer uma aposta obrigatória. O primeiro jogador da esquerda tem que colocar uma aposta que a gente chama de small blind. E o outro jogador, à esquerda desse jogador, tem que fazer uma aposta chamada big blind. Essa aposta obrigatória é chamada de blind. Essas apostas são obrigatórias e você paga elas antes de receber as suas cartas. Ah, por que é obrigatório essas apostas? Porque se não existissem esses blinds, simplesmente o jogo de poker não existiria. Para que eu vou jogar se eu não vou perder fichas em nenhum momento? Sendo assim, eu vou ficar esperando o par de Ás. E aí todo mundo vai esperar o par de Ás e o jogo vai ficar assim, ou seja, sem nenhuma ação. Um exemplo, se você começou o torneio com 5.000 fichas e os blinds estão 50 a 100, daqui a 1 hora os blinds vão estar 1.000, 2.000. Ou seja, se você não jogar e movimentar o seu jogo, as suas fichas vão acabar e você vai acabar sendo eliminado. Agora que a gente entendeu todas as regras do jogo, vamos começar com a primeira rodada de apostas, mais conhecida como pré-flop. Todos os jogadores recebem suas cartas fechadas e o jogo começa.
O primeiro a agir é o jogador à esquerda do Big Blind, porque o Small Blind e o Big Blind já colocaram as suas apostas obrigatórias. O primeiro jogador a fazer a sua ação, ele tem 3 opções. Ele pode aumentar a aposta, ele pode completar, ou seja, manter a aposta que está vindo do Big Blind, ou simplesmente sair do jogo, que a gente chama de foldar. Após a ação desse jogador, todos os outros jogadores à esquerda vão tomar a mesma decisão. Se vão aumentar a aposta, se vão completar a aposta que está vindo, ou se vão simplesmente sair do jogo. Até o último jogador, que no caso do pré-flop é o Big Blind. Muito importante, quando você faz a aposta, ela nunca volta atrás. Aquelas fichas que você apostou já não são mais suas, elas fazem parte do pote, que vai ser entregue ao ganhador daquela rodada. Ou seja, a mesa vai girando até quando vai chegar um jogador que não vai mais aumentar o pote. Quando isso acontecer, nós vamos bater as primeiras 3 cartas comunitárias na mesa, chamada de flop. Ou seja, agora, com essas 3 cartas comunitárias expostas, nós vamos começar a segunda rodada de apostas. No flop, você tem uma ação a mais que você não teve no pré-flop. No pré-flop, você conseguia apostar, porque existia uma aposta mínima, aumentar essa aposta ou sair. A partir de agora, depois que o flop está aberto, você pode pedir mesa, ou seja, você não quer colocar nenhuma aposta, mas quer ter a chance de ver a 4ª carta comunitária que vai ser colocada na mesa, que vai se chamar Turner. É muito importante no flop que você confira a sua mão, porque agora sim você já tem a possibilidade de ter um jogo muito bom, que você já tem as suas 2 cartas escondidas e as 3 cartas comunitárias. A partir daí, quem começa a ação é o jogador à esquerda do botão, fazendo sempre o movimento horário. Após todos os jogadores fizerem a ação, vamos para a 4ª carta comunitária, o Turner. Sendo assim, uma nova rodada de apostas é efetuada e nós temos a 5ª carta exposta, que se chama River. Assim, nós completamos as 5 cartas comunitárias e ficará assim, as 5 cartas comunitárias na mesa e as suas 2 cartas que só você consegue ver. O River é a última rodada de apostas. É aqui que você percebe realmente qual é a força da sua mão. Se você chegou no River com uma carta alta, por exemplo, você está com um jogo muito fraco. Agora, supõe que você chegou no River com um flush. Provavelmente você vai ganhar aquela rodada, porque você tem uma mão muito boa. E se por acaso você tiver uma carta alta, você desistir simplesmente, foldar ou tentar blefar para ganhar as fichas do seu oponente. Você não vai chegar muitas vezes no River. Isso é muito importante. Muitas das vezes você já vai desistir no pré-flop. Ou seja, paciência, paciência. O jogo de pôquer é um jogo de paciência mesmo. Não é toda hora que você vai chegar no River. Geralmente, quando você chega no River, você tem pelo menos um par. Às vezes, você vai desistir no flop. Bateu as 3 cartas, você simplesmente não conseguiu fazer nenhum par, você está com um jogo fraco, você não vai mais botar ficha, não vai mais apostar nada para tentar ver o Turner ou o River. Você vai simplesmente desistir da mão. Após a última rodada de apostas, é a hora de descobrir quem ganhou a mão. É a hora que a gente pede o showdown. O que é o showdown? São todos os jogadores mostrarem as suas cartas que estavam escondidas, para assim descobrir qual foi o jogador ganhador da rodada. Após o showdown, a gente compara com os 2 jogadores quem tem o maior jogo. Por exemplo, se um jogador tiver flush e o outro jogador tiver trinca, o flush ganha da trinca. Ou seja, aquele jogador com flush vai puxar aquele pote. Após o fim dessa mão, inicia-se uma nova rodada. O botão passa para o jogador da esquerda. O Small Blind vira botão e o Big Blind vira Small Blind e assim sucessivamente. Agora você já está pronto para jogar, ou quase pronto, ou pelo menos já sabe como se comportar numa mesa de pôquer. A partir de agora, nossos instrutores vão mostrar para vocês na prática tudo que vocês aprenderam aqui nesse vídeo. Um bom divertimento!